Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma gravação acerca do direito de família. Quero conversar com vocês a partir de agora do tópico que demoraria todo o nosso semestre a ser trabalhado, a ser pontuado, que é justamente o assunto acerca do casamento, que está detalhado, cunhado e escrito nos artigos 1511 e vai até o artigo 1590 do nosso Código Civil. Então, a partir de agora, nós começaremos a falar do casamento. Inicialmente, tópico 1, uma introdução. Nessa introdução, eu quero ventilar para vocês um conceito e, além do conceito, a natureza jurídica do casamento. Bem, primeiro detalhe, vamos esmiuçar, verticalizar o conceito do casamento. Notem, casamento, até pouco tempo, trabalhava com uma união de pessoas, de sexos diferentes. Acontece que, com o Código de 2002, e até mesmo depois de uma decisão oriunda do STF do ano de 2011, nós podemos falar que o casamento é a união entre pessoas. Uma união entre pessoas que podem, inclusive, ser do mesmo sexo. Então, o primeiro detalhe, do primeiro conceito do casamento, é justamente isso. Casamento traduz uma união entre pessoas, não mais necessariamente pessoas de sexos diferentes. É uma união entre pessoas. Tão somente isso. E vou além. Uma união entre pessoas com base no quê? Com base no afeto, com base no amor. Lembre-se sempre que a tônica do Código de 2002 é justamente o amor, o afeto. Por isso que a gente fala de união afetiva, por isso que a gente fala de paternidade socioafetiva. É a proposta do afeto, do carinho, da ternura. Por isso que o direito de civil e o direito de família é o direito mais fofo de todos os demais direitos. Tudo bem? Então nós temos, primeiro detalhe, união de pessoas com base no afeto, com base no amor, Que busca, o que mais? Que busca a constituição de uma família, ou seja, a ideia de uma comunhão plena de vida. E isso está justamente no artigo 1511 do Código Civil. Só que acontece que essa comunhão plena de vida e essa união entre pessoas, ela necessita do quê? Ela necessita de uma formalidade. Ela necessita, em outras palavras, de uma técnica, de um ato solene para a sua concretização, para a sua realização. Justamente por isso que nós falaremos de prova do casamento, da habilitação do casamento, e tudo mais adiante. Em outras palavras, nós temos aí uma formatação para a concreção desse casamento. É uma formatação tanto regulamentada quanto reconhecida pelo Estado. Então, esses são os 4 elementos que integram o conceito de casamento. E vou além. Se nós formos observar, é justamente essa formatação, essa regulamentação oriunda do Estado que vai diferenciar o que é casamento daquilo que a gente trabalhou como uma família convivencial, aquela família oriunda da união estável. Notem, a união estável é uma família informal. O que temos aí para sua caracterização? Meramente a tratativa, O sujeito fala assim, ela é minha mulher, e outro fala assim, ela é meu marido, Em outras palavras, a tratativa é um indicativo de união estável. Não adianta falar assim, ele é meu paquito, ela é minha cocota. Não rola. O que importa é a tratativa de marido e mulher. Obviamente que através dessa tratativa surge o segundo elemento aí, indicativo da união estável, que é o reconhecimento público. Olha, lá vai a fulana, mulher do ciclano, Porque a gente sabe que a sociedade é composta por fifis. Olha, lá vai o ciclano, marido da fulana, que loucura. E temos outros indicativos da união estável, como por exemplo, a gente pode falar de conta conjunta, coabitação, que é sujeitos morando no mesmo ambiente e tudo mais. É óbvio que nós trataremos isso adiante. Por enquanto, vamos falar tão somente de casamento. Lembrando que casamento, então, traduz o quê? Primeiro, união entre pessoas, não mais necessariamente de sexos diferentes, com base no afeto, através de um ato formal, regulamentado pelo Estado e que busca a comunhão plena de vida, que busca, na verdade, em outras palavras, em outros dizeres, nada mais, nada menos do que a constituição de uma família. Esse é o conceito, então, cunhado, talhado sobre casamento. Dito isso, vamos falar sobre a natureza jurídica do casamento. Para falarmos da natureza jurídica do casamento, precisamos lembrar do quê? Precisamos lembrar de algumas correntes. Acreditem, as pessoas discutem a natureza jurídica do casamento. Qual é a natureza jurídica do casamento? E melhor dizendo, são quantas as correntes que vão se debruçar acerca do assunto? São 3. Por que 3? Porque 3 é mágico, Lembra sempre Pai, Filho, Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eus, Atos, Poseidon, fato típico, ilícito culpável, tipicidade composta por conduta, nexo causal e resultado, Olha que loucura! Vamos falar de culpabilidade, composta aí por... Enfim, a gente pode falar por imputabilidade, exibilidade, conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude, Olha só, sempre o número 3 trabalhando a nossa
nossa vida, né? Até tributos compostos aí por impostos, taxas e contribuições de melhoria, se for tripartite. Que loucura, prof! Então 3 é mágico? 3 é mágico. Então são 3 as correntes que vão se debruçar acerca da natureza jurídica. A primeira corrente, a gente pode falar que é uma corrente, né, que diz que o casamento, ele nada mais é do que um contrato. Só que ele é um contrato especial. Por quê? Porque se a gente for valorar o conceito de contrato, contrato fala o seguinte: contrato traduz um negócio jurídico bi ou plurilateral. Tudo bem. Que busca o quê? A criação, modificação ou extinção de direitos e deveres de natureza patrimonial. Então essa corrente, aí que a gente pode falar de Pablo Stolz e tudo mais, eles vão falar que a natureza do casamento é um contrato. Só que, se a gente for observar, não é um contrato comum, porque aqui a base não é uma base de natureza patrimonial, mas é uma base no afeto, é um contrato fofo, é um contrato terno. Justamente por essa razão, eles vão falar, é um contrato, mas é um contrato especial, um contrato que possui em seu cerne, em seu âmago, seu bojo, algumas especificidades, ou seja, possuem, em verdade, princípios próprios, regramentos próprios, diferente daquilo que nós estudamos no direito contratual. Tudo bem, então essa é a primeira corrente, é uma corrente contratualista. Olha só, movimento de um pêndulo, corrente contratualista, ó, corrente contratualista. E daí? E daí a gente soltou o pêndulo vai necessariamente para o lado oposto. Temos a corrente não contratualista. É uma corrente mais antiga, é uma corrente mais vetusta. E ela vai falar o quê? Ela vai falar, quem adota ela, por sinal, é Limões de França, Maria Helena Diniz e tudo mais. Ela vai falar o quê? Ela vai falar que o contrato, né, na verdade que o casamento, ele é uma instituição. Em outras palavras, o casamento, gente, ele não é um contrato. É aquela ideia do Código de 16, lembra disso? Casamento e instituição, deve ser protegido como se fosse uma instituição, né? Então é um ato-condição, é um negócio complexo. É essa a ideia cunhada por essa corrente não contratualista, tudo bem? Ou seja, uma ideia um pouco mais vetusta. De qualquer forma, se eu solto o pêndulo, a gente tem uma corrente contratualista e uma corrente que é não contratualista, obviamente que esse pêndulo, depois de um certo movimento, ele parará na metade. Essa metade é a terceira corrente, que de certa forma é a corrente que a gente pode falar que é a corrente majoritária. Essa corrente majoritária, ela nos trata com uma ideia mista. Ela vai dizer, não, calma aí, eu concordo, o casamento ele pode ser visto tanto quanto instituição, quanto por demais como um contrato. Ai, como assim? Não estou entendendo. Eu explico. O casamento ele pode ser visto como um contrato se nós observarmos a sua formatação. Então, a formatação de um casamento é um contrato. Como assim? Eu explico. Se a gente for realizar o pacto chamado de pacto antinupcial, que é aquele pacto que antecede o prazo de 90 dias ao casamento, onde eu escolho um regime de bens que não é um regime supletório, que é a comunhão parcial de bens, né? Eu vou formatizar aí a união entre pessoas, né? Ou seja, vou dar o start dessa união entre pessoas. Então, a formatação do casamento, ela é uma formatação contratual. E acontece, entretanto, que com relação ao seu conteúdo, né? O conteúdo do casamento é um conteúdo de natureza institucional. É isso que se debate dentro das naturezas jurídicas do casamento. Em outras palavras, em outros dizeres, é essa a segunda, não, aliás, a terceira corrente que fala da natureza jurídica, né, do casamento, mas especificamente é a corrente majoritária. Dito isso, né, terminamos essa introdução acerca aí do casamento e na próxima aula, ou seja, no próximo bloco, eu vou falar dos planos do casamento, ou se vocês preferirem, da ideia de uma escada pontiana. Vamos falar de plano de existência, validade e eficácia. Até lá, deixo para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.